Esse podcast foi gravado pela professora Renata Kakiuchi, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, seguindo as recomendações que nos estão sendo passadas, para junto podermos combater da melhor forma essa pandemia. Muito bem. Dando continuidade aos nossos estudos, estávamos falando sobre proporção, segmentos proporcionais, teorema de Tales, não é mesmo? Hoje, através deste podcast, eu quero conversar com vocês a respeito do tema semelhança, capítulo 7, na nossa apostila de matemática. Muito já falamos sobre figuras congruentes. Lembram-se? Para vocês terem uma ideia, a semelhança de figuras planas é um tema de discussão desde 2000 anos antes de Cristo. Faz tempo, né? Em que os babilônios já exploravam conceitos de proporcionalidade, entretanto, obteve grande desenvolvimento na Grécia Antiga. Já estudamos um pouco de Tales de Mileto, que viveu de 623 a 528 anos antes de Cristo, que era conhecido como um dos 7 sábios da antiguidade. Então, o que vem a ser isso? Bom, figuras semelhantes são aquelas associadas às ideias de proporcionalidade. Em matemática, 2 figuras que têm a mesma forma são chamadas de semelhantes. Vamos entender melhor essa afirmação. Para que uma figura seja semelhante a outra, ela deve, primeiro, manter as medidas de todos os seus ângulos correspondentes, ter os lados correspondentes, também chamados de homólogos, proporcionais. Exemplos bem próximos para ilustrarmos esse assunto. O uso da escala. Já ouviram falar, não é? Onde precisamos representar alguma coisa em tamanho diferente do real. Uma miniatura de carro, a cópia reduzida de um documento, a ampliação ou a redução de uma fotografia, um mapa de uma região, entre outras coisas. Em uma escala, é preciso informar a relação entre o tamanho real e a sua redução ou ampliação, estabelecendo assim uma razão entre esses valores. Outro ponto importante a destacar é o que chamamos de razão de semelhança, que nada mais é do que a razão que se estabelece entre as medidas dos lados correspondentes das figuras em questão. Vejamos, se temos um triângulo ABC, que é semelhante a um triângulo DEF, podemos estabelecer a razão entre os seus lados, ou seja, o lado AB está para o lado DE, assim como o BC está para o F e assim como o AC está para o DF, onde a simplificação dessas razões vai originar o que a gente chama de razão de semelhança. Para exemplificar um pouco mais, a planta de uma casa, que é a redução da casa real, foi feita numa escala de 1 para 200, que é o que a gente chamou de razão de semelhança. Uma sala retangular dessa casa tem 3 centímetros por 2 centímetros de dimensão nessa planta. Quais serão as dimensões reais dessa sala? Vamos pensar. Se a razão é de 1 para 200, quer dizer que 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros no tamanho real. Significa, então, que a sala terá 600 centímetros por 400 centímetros, ou, transformando em metros, 6 metros por 4 metros. Entenderam? Agora, o que acha que vai acontecer com os perímetros desses polígonos semelhantes? Será que a razão de semelhança ela se mantém a mesma?
Convido vocês agora, durante o seu estudo, responderem esse questionamento. Bom trabalho, se cuidem e até breve.